Ainda hoje, a Idade Média é tratada com desprezo e comumente apresentada como uma Idade das Trevas, uma era onde reinava a estagnação e o obscurantismo. A Igreja Católica, por sua vez, é tida como a responsável por essa época de atraso, por conta de sua suposta oposição à ciência e aos avanços tecnológicos. Ou, no mínimo, ela é reduzida a um papel marginal na história, como se a Igreja não tivesse nem ao menos contribuído para a formação da civilização ocidental ao longo dos séculos. Nada poderia estar mais longe da verdade. E já faz pelo menos um século que uma série de investigadores e historiadores, principalmente nos Estados Unidos, estão reavaliando ou refutando essa tese completamente estapafúrdia. Um desses historiadores se chama Thomas Woods, e ele desmistifica de maneira magistral essa noção comum de que a Idade Média foi um período de atraso e obscurantismo. E defende que a Igreja Católica, longe de ser anticientífica e contra os avanços tecnológicos, na realidade foi uma força impulsionadora da cultura, da educação, da ciência, da arte e da filosofia durante esse período. O Woods afirma categoricamente que a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental, responsável não pelo atraso, mas pelos avanços que tornaram o Ocidente na cultura mais desenvolvida e próspera de todas. Aliás, o nome de seu livro mais famoso é justamente Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Leitura obrigatória para quem quer se aprofundar nesse assunto, e é nele que eu me baseio para fazer esse vídeo. Houve um tempo em que chegou-se a considerar nos meios de comunicação e na academia todo o milênio, que vai desde o fim da Antiguidade, no século V, até o Renascimento, no século XV, como sendo Idade das Trevas. Porém, viu-se que era um absurdo considerar uma era tão fabulosa e tão brilhante como a escolástica, que se inicia no século XI, e onde as produções literárias e filosóficas eram abundantes, como um período obscuro. No entanto, até os séculos 8, 9 e 10 passaram a ganhar reconhecimento como uma época de grandes realizações. Portanto, os historiadores têm empurrado cada vez mais para trás esse rótulo negativo, atribuindo-lhe aos séculos 6 e 7. Quanto a isso, realmente não dá para deixar de considerar que nestes dois séculos tenham havido retrocessos. A questão que fica é, teria sido culpa da Igreja? Seria injusto dizer que sim, já que foram as invasões de povos bárbaros que derrubaram o maior símbolo de civilização daquele tempo, o Império Romano, e, por consequência, o declínio era inevitável, por se tratarem de povos com pouco apreço pela civilização, e não havia nada que a Igreja pudesse fazer. Assim sendo, a resposta mais sucinta é de que foram as guerras, e não a Igreja, as responsáveis pela decadência do Ocidente nesse período. Mas essa decadência foi perpetuada pela Igreja, não é mesmo? E é isso que nós iremos ver. O primeiro passo da Igreja foi evangelizar esses povos bárbaros. Os primeiros a se converterem ao catolicismo foram os francos, através de seu rei Clovis em 496. A partir daí, ainda levariam 4 longos séculos de trabalho duro da Igreja até que todos os povos bárbaros da Europa Ocidental se convertessem. A Igreja sabia que o Império Romano não iria se restabelecer por si próprio, e viu nestes povos o futuro da Europa. Então foi acolhendo os povos bárbaros e os fazendo de novo fundamento que a Igreja reconstruiu o Ocidente. Em 800, a Igreja institui sobre os francos, na pessoa de Carlos Magno, o Sacro Império Romano. Ao atribuir aos francos o título de Sacro Império Romano, a Igreja demonstrou a sua disposição em assumir o papel de conduzir a civilização, papel que antes era próprio do Império Romano. E os francos, por sua vez, povo bárbaro escolhido pela Igreja para um destino civilizatório, souberam exercer muito bem esse ideal. Foi então que Carlos Magno, merecendo o título de Pai da Europa, fomentou vigorosamente a educação e as artes em seu império, solicitando aos bispos que organizassem escolas ao redor das suas catedrais. E isso estimulou fortemente uma mudança na qualidade e na intensidade da vida intelectual, o que era uma novidade entre os reinos bárbaros até então. O resultado desse estímulo à educação e às artes é o que ficou conhecido como a Renascença Carolíngia,
e teve como figura central Santo Alcuino, que, dentre tantas outras qualidades, era um grande professor de latim. E por que isso era importante? O conhecimento do latim propiciava um retorno às fontes antigas tanto da patrística como da literatura clássica romana. E com isso houve uma evolução notória na vida intelectual na Europa com o estudo desses escritos que até hoje são essenciais para o Ocidente. Na Renascença Carolíngia, nós ainda tivemos um ressurgimento da educação através dos métodos da antiga Roma, tomando como base as famosas 7 artes liberais, o trivium, composto por lógica, gramática e retórica, e o quadrivium, composto por astronomia, música, aritmética e geometria. Outro aspecto importante da Renascença Carolíngia foi a minúscula carolíngia, uma inovação na escrita do latim. Antes da implementação da minúscula carolíngia, o latim era escrito sem letras minúsculas e não havia pontuação nem espaço entre as palavras. A revolução da minúscula carolíngia, portanto, introduziu essas mudanças que facilitaram a escrita e a leitura de textos, e isso padronizou o latim na Europa Ocidental. Quem pensa nos monges como uma classe separada da sociedade, que se isola e vive somente em modo de contemplação para com a divindade e repulsa para com as coisas humanas, não consegue nem imaginar o enorme impacto causado pelos monges para o desenvolvimento da civilização. Muitos irão pensar que eles foram importantes para a erudição da cultura, e isso é verdade, mas não se restringe somente a isso. Até mesmo na agricultura, os monges imprimiram a sua influência. Para Henry Godel, os monges simplesmente salvaram a agricultura durante mais de 1500 anos. E o que eles faziam? Eles procuravam locais longínquos e inacessíveis para viver na solidão, e lá eles secavam brejos e limpavam as florestas, de maneira que a área ficava apta a ser habitada. Dessa forma, novas cidades nasciam em volta dos conventos. Inspirados pela regra de São Bento, que exigia o trabalho manual, ora et labora, orar e trabalhar, os monges desenvolveram novas formas de realizar o trabalho agrícola. Aonde chegavam, os monges introduziam grãos, indústrias, métodos de produção que o povo nunca tinha visto antes. Eles selecionavam raças de animais e variedades de sementes, faziam cerveja, coletavam mel e frutas. Na Suécia, por exemplo, eles criaram o comércio de milho, em Parma, a produção de queijo, na Irlanda, a criação de salmão. Por toda parte, plantavam os melhores vinhedos. A eles é atribuída a descoberta da champanhe. Além do mais, eles represavam a água para os dias de seca. Os mosteiros de São Laurent e de Saint-Martin canalizavam a água que abastecia a cidade de Paris. Na Lombardia, eles ensinaram os camponeses a irrigação que os fez tão ricos. Nós podemos dizer então que cada mosteiro localizado na Europa foi uma escola para explorar os recursos da região. Nesse quesito, Thomas Woods levanta uma questão muito interessante. Seria muito difícil encontrar um grupo em qualquer parte do mundo cujas contribuições tivessem sido tão variadas, tão significativas e tão indispensáveis como a dos monges do Ocidente na época de miséria e de desespero que se seguiu à queda do Império Romano. Quem mais na história poderia ostentar semelhante feito? Ainda que muita gente desconheça esse fato, as universidades, que hoje muita gente considera os maiores centros do saber, é na realidade uma invenção medieval da Igreja Católica. Aliás, uma criação original, pois nem mesmo os gregos ou os romanos conheceram algo parecido. As universidades começaram a ganhar forma no século XII e, segundo o historiador Lowry Daly, a Igreja desenvolveu o sistema universitário porque ela era a única instituição na Europa daquele tempo que manifestava interesse consistente pela preservação e cultivo do saber. Então é importante se perguntar: como é que a Igreja prezava por uma sociedade ignorante e retrógrada, como muitos afirmam, se foi ela quem propiciou à nossa civilização grandes avanços científicos e tecnológicos? A narrativa da Igreja Católica retrógrada cai por terra quando a gente vê a inúmera lista de sacerdotes católicos que trabalharam em prol da ciência. O padre católico Giambattista Reccioli foi a primeira pessoa a medir a taxa de aceleração de um corpo em queda livre no século XVI. O padre Roger Boscovich é considerado o pai da teoria atômica moderna.
O bispo dinamarquês Nicolau Steno, que inclusive se converteu do luteranismo ao catolicismo, é considerado o pai da geologia. Athanasius Kircher, um jesuíta do século XVII, é conhecido como o pai da egiptologia. Sem falar de vários outros sacerdotes e monges católicos que são pioneiros em tantas outras áreas científicas. Os jesuítas, por exemplo, dominavam a tal ponto o estudo dos terremotos que a sismologia ficou conhecida como a ciência jesuítica. Os monges eram habilidosos relojoeiros. O primeiro relógio mecânico de que se tem registro foi feito pelo Papa Silvestre II para a cidade de Magdeburg, na Alemanha, por volta do ano 996. No século XIV, Peter Lightfoot, monge de Glastonbury, construiu um dos mais antigos relógios ainda existentes. Também no século XIV, Richard de Wallingford, abade de St. Albans, além de ser um dos iniciadores da trigonometria moderna, desenhou um grande relógio astronômico para o mosteiro que predizia com precisão os eclipses lunares. Relógios comparáveis a esse do abade Richard só apareceriam 2 séculos mais tarde. Uma outra derivação das universidades é a já famosa Era da Escolástica. Para quem crê numa suposta era de ignorância na Idade Média, como poderia se explicar o rigor metodológico com o qual os escolásticos lidavam com as questões mais complexas de teologia e filosofia? Não à toa, o século XIII, o século de Santo Tomás de Aquino, pode ser considerado o verdadeiro século das luzes. Tal era a pujança e busca insaciável por sabedoria que se dava naquele tempo. E de fato, a ideia de um mundo ordenado, racional, que é indispensável para o progresso da ciência, está ausente nas civilizações pagãs. Árabes, babilônios, chineses, egípcios, gregos, indianos e maias não geraram a ciência, porque eles não acreditavam em um Deus transcendente que ordenou a criação com leis físicas coerentes. A Grécia Antiga, por exemplo, confundia os elementos com deuses perversos e caprichosos. O Islã recusava a existência de leis físicas invariáveis porque os muçulmanos acreditavam que isso limitaria a vontade absoluta de Alá. Essas crendices, portanto, tornam impossível a ciência. A Igreja Católica, por sua vez, acredita que Deus nos dotou de razão por um propósito nobre: a investigação do mundo em busca de respostas. Essa mentalidade foi o que propiciou as descobertas e os avanços tecnológicos da Idade Média. Não apesar da Igreja, mas por causa da Igreja. Até porque é constatado que durante mais de 6 séculos, desde meados da Idade Média até o Iluminismo, a Igreja Católica foi a instituição que mais financiou, por exemplo, o estudo da astronomia. Fato que foi silenciado por muito tempo, mas que está sendo exposto por historiadores atuais, como John Hybron, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. O tópico sobre economia do livro de Thomas Woods é um pouco controverso, já que ele é um adepto da escola austríaca. Mas ainda assim, é interessante o que ele diz a respeito da relação entre a Igreja Católica e a ciência econômica. Ele explica que um dado muito pouco conhecido é que a Igreja Católica inspirou o pensamento econômico científico. Joseph Schumpeter, em sua History of Economic Analysis, disse o seguinte dos escolásticos: foram eles os que chegaram, mais perto do que qualquer outro grupo, a serem os fundadores da economia científica. Jean Buridan, reitor da Universidade de Paris, deu importantes contribuições à teoria moderna da moeda. Nicolau de Oresme, aluno de Buridan e bispo, considerado o fundador da economia monetária, estudou com propriedade os efeitos destrutivos da inflação. Martim de Asplicueta, escolástico tardio, escreveu sobre a carestia provocada pelo aumento de meio circulante. O cardeal Caetano justificou moralmente o comércio internacional e mostrou como a expectativa sobre o valor futuro da moeda afeta o presente do mercado. Citando Murray Rothbard, Thomas Woods diz o seguinte acerca de Tomás Caetano: o cardeal Caetano, um príncipe da igreja do século XVI, pode ser considerado o fundador da teoria da expectativa em economia. Quanto ao desenvolvimento do direito internacional, ainda que seja um consenso hoje em dia de que ele se deve aos pensadores e teóricos do direito dos séculos XVII e XVIII, Thomas Woods remonta ao século XVI e atribui aos escolásticos tardios da Espanha, como Francisco de Vitória e Bartolomé de las Casas, o pioneirismo na sistematização desse conceito jurídico.
Partindo agora para a questão mais ampla do campo dos direitos individuais, ele ainda alega que a ideia de que o ser humano tem direitos bem definidos não se deve a John Locke ou a Thomas Jefferson, como geralmente se acredita, mas sim ao direito canônico. E, de fato, o primeiro corpo sistemático de leis foi o Código de Direito Canônico. E o conceito de direitos individuais deriva de papas, professores universitários, canonistas e filósofos católicos da Idade Média. Antes da Igreja introduzir os processos jurídicos e os conceitos legais que hoje são a base do direito ocidental, o que imperava na Europa eram os juízos dos germânicos baseados simplesmente na superstição. Enfim, se nós considerarmos que todas essas áreas, o pensamento econômico, o direito internacional, a ciência, a vida universitária, as obras de caridade, as concepções religiosas, a arte e a moral, são os verdadeiros fundamentos de uma civilização, então nós seremos obrigados a admitir que, no caso do Ocidente, todas e cada uma delas surgiram no cerne da Igreja Católica. É claro que nós não podemos renegar toda a história e esquecer da participação essencial das antigas civilizações gregas e romanas no ponto de partida desse processo, mas a Igreja Católica não só não rejeitou os elementos importantes que os gregos e romanos ofereceram ao Ocidente, como na realidade soube aproveitar o que há de melhor neles e o elevou a um patamar superior. Ainda poderíamos falar sobre os hospitais, sobre como a caridade cristã amenizou a brutalidade pagã e sobre como todo o padrão moral do Ocidente foi moldado pela Igreja Católica, mas esse vídeo já está ficando muito grande aqui para os padrões do canal e afinal eu não quero esgotar todo o assunto. Esse vídeo se propõe a ser somente um resumo do livro de Thomas Woods, então se você ficou interessado em entender como os rumos da nossa civilização foram guiados pela Igreja Católica durante a história, eu recomendo muito que você leia Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. É uma leitura muito fluida e muito esclarecedora. É realmente indispensável que todo católico leia esse livro, pois assim nós ganhamos mais argumentos contra os detratores da Santa Igreja Católica. No mais, like se gostou, comenta aí embaixo a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. Se inscreve no canal aí também e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. E tão importante quanto tudo isso é você se tornar membro do canal. Essa é uma ferramenta de financiamento direto muito importante e, é claro, você só assina se você quiser e se não for te fazer falta, né? Mas se você curte esse conteúdo e quer ajudar o canal, o seu apoio é essencial para tornar esse canal financeiramente viável. Além do mais, o nome dos apoiadores do canal está sempre na tela no final de cada vídeo, fechou? Eu agradeço demais a você que já é um apoiador, então um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.